Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar aí com o nosso modelo de aulas por vídeos no YouTube, tá? Como ficou claro que vocês gostaram, que isso ajudou a questão do estudo, que disponibilizou uma ferramenta que agora pode fazer com que vocês voltem ao conteúdo e consigam estudá-lo de uma maneira mais prática, até mais organizada. Então vamos continuar com esse modelo, tá? Hoje vamos continuar seguindo aqueles tópicos, aquelas técnicas de intervenção que a gente estava falando na semana passada e que vocês vão fazer uso para analisar o vídeo de TCC da sessão de terapia do Dorian, tá? Que é uma atividade que eu gostaria que vocês entregassem. Na semana passada a gente parou no tópico número 9 da nossa lista. Eu vou retomar ele só para que a gente possa seguir uma linha lógica de raciocínio, depois a gente segue para os próximos tópicos. E por último eu vou fazer um convite para vocês que vai ocorrer ainda essa semana. O tópico número 9, só respondendo uma pergunta que apareceu na semana passada, eu não sei se ficou muito claro. O vídeo da sessão de terapia do Dorian Gray, ele tem um vídeo de 27 minutos e um vídeo de 1 hora. O vídeo de 1 hora, ele mostra uma intervenção de TCC mais uma intervenção de psicanálise. O que eu gostaria que vocês olhassem é o vídeo de TCC, que é de 27 minutos, tá? Quem gosta de psicanálise, assista o de 1 hora e veja como seria a intervenção do ponto de vista do viés e do enquadramento psicanalítico. Acho que vai ser interessante até para vocês compararem as duas formas de intervenção, tá? É um exercício bacana, beleza? Então, tínhamos parado na semana passada no tópico 9, que é o tópico de afirmação. Então, quando o terapeuta faz comentários, por mais sucintos que possam ser, e ainda a pretensão é de que sejam mesmo sucintos, que vão apoiar comentários e atitudes do paciente. Como a gente estava falando agora mesmo da diferenciação entre o enquadramento e o enfoque psicanalítico e, por exemplo, de TCC nos contextos de atendimento clínico, uma coisa que vocês vão perceber é assim, essa técnica, essa forma de intervenção que é a afirmação, ela é muito mais bem vista e ela é muito mais apoiada em algumas linhas de pensamento, como a comportamental, como a TCC, do que em outras, como as de base psicanalítica e de base existencial, tá? Por quê? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: algumas abordagens, como a psicanalítica e como a existencial por motivos distintos, mas assim, a existencial ela vai partir muito sempre da interpretação do sujeito sobre aquele fenômeno que ele vive. Então, de certa forma, assim, orienta-se o terapeuta que não expresse qualquer tipo de opinião ou que faça qualquer tipo de afirmativa, uma vez que a intenção é sempre favorecer com que o sujeito tire suas próprias interpretações de todas as vivências que ele tem. Do ponto de vista psicanalítico, aí a gente já tem uma postura do analista que é bem distinta da postura do terapeuta em outras abordagens, onde ele vai ser cada vez mais afastado dessa interação com o paciente, servindo muito mais como um espelho para as manifestações do paciente do que necessariamente orientando de alguma maneira. Já as abordagens mais cognitivo-comportamental e comportamental, elas vão se pautar muito numa técnica e no entendimento do processo psicoterápico mais diretivo, tá? Então, em determinados momentos, seria sim necessário e recomendado dentro dessas abordagens terapêuticas que o terapeuta fosse mais diretivo e que ele fosse mais afirmativo em alguns determinados momentos, tá? Isso não quer dizer que o terapeuta está expressando opinião, o que é algo muito criticado e deve ser criticado no processo psicoterápico. A ideia não é o terapeuta dando opinião sobre a vida do paciente, mas o terapeuta sim se manifestando de uma maneira mais incisiva, de uma maneira mais
objetiva mesmo com relação a alguns aspectos da psicoterapia. Então, assim, se o paciente está apresentando comportamento de risco em determinado momento, isso dentro dessas linhas de pensamento deveria ser pontuado de uma maneira bem mais objetiva, tá? Da mesma maneira, se o paciente tem comportamentos adequados, esses comportamentos devem ser descritos como tal. Por isso que uma coisa importante da gente pensar com relação à técnica de afirmação é que é sempre interessante a gente prezar pela utilização dela como uma possível ferramenta de reforçador do comportamento do paciente. Então, assim, use mais a afirmação como uma forma de apoiar e de reforçar atitudes e pensamentos do seu paciente. Então, assim, todas as vezes em que você perceber que o paciente teve um comportamento adequado, que ele acompanhou bem uma linha de raciocínio, que ele verbalizou um pensamento interessante dentro do processo terapêutico, afirme de maneira incisiva e sucinta, logicamente, o quanto aquilo é adequado dentro do processo psicoterápico dele. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho um paciente com déficit de habilidades sociais ou uma fobia social, então ele tem muita dificuldade de se colocar em contextos sociais. Eu não passei nenhuma atividade para ele, eu não dei nenhuma orientação para ele, mas quando ele vem para a psicoterapia dessa sessão, ele me fala que essa semana eu saí um pouco, eu estava meio desconfortável dentro de casa, então eu resolvi dar uma volta na praça, e eu sentei, e logo depois uma moça sentou, um rapaz sentou perto de mim, e a gente começou a conversar. Eu me dispus a conversar, nossa, até foi uma conversa legal, eu estava lendo um livro, ela perguntou sobre o livro, então, nossa, foi muito interessante. A partir do momento que você percebe que esse é um comportamento que era difícil para ele, que é um comportamento de interesse dentro da psicoterapia do sujeito, então ele está fazendo um tratamento em parte para fobia social, então esse é um comportamento que é difícil, é um comportamento de interesse, é um comportamento que é um comportamento desejável. Então, não dentro dessa concepção, dessas abordagens que são mais diretivas, isso não deveria ficar tão subjetivo com relação à importância ou não disso, saca? Você realmente diria para o paciente, olha, isso que você fez foi incrível, foi muito legal. A gente não combinou nada com relação a você puxar conversa com ninguém. Eu sei o quanto isso é difícil para você. E mesmo assim você foi lá, se dispôs, iniciou uma conversa com alguém. Cara, perfeito. Puta, muito legal. Tô super orgulhoso de você. Sei o quanto que isso deve ter sido difícil. Então, nossa, poxa, muito legal. Pô, foda. Curti pra caralho. Tá? O que você está fazendo? Você está fazendo uma afirmação. Você está afirmando algo. E você está usando essa afirmação para reforçar o comportamento do sujeito, tá? Então, um comportamento importante, um comportamento alvo do processo de psicoterapia, e você o reforçou, deixando isso bem claro do quanto manifestar aquele comportamento foi importante dentro do processo terapêutico pelo qual o paciente está passando, tá? Então, sempre, claro, em alguns momentos a gente vai usar a afirmação para pontuar comportamentos inadequados do paciente, tá? Mas sempre tentar usá-lo, na maioria das vezes, para reforçar e para apoiar comportamentos desejáveis desse paciente, tá? Nosso 10º tópico, nossa 10ª intervenção é a interrogação, tá? A interrogação, ela consulta e avalia a consciência do paciente sobre aquilo que está sendo trabalhado. Então, se vocês voltarem lá naquele primeiro tópico, que é o tópico de interpretação, ele é um tópico... Pessoal, desculpa que eu estou com uma alergia desgraçada, tá? O tópico de interpretação, que é o primeiro tópico, ele vai falar de tomar consciência de algo anteriormente inconsciente. Então, é aquele processo pelo qual você faz com que o sujeito tome consciência das origens do próprio comportamento dele. Beleza, fiz isso logo no começo do tratamento. Então, logo no começo, a gente discutiu sobre como alguns comportamentos dele se manifestam, por que motivo se manifestam, em que contexto se manifestam. E isso fez sentido para o paciente, tá? Então, beleza, ficou claro para ele. Nossa, é verdade, olha, eu faço dessa maneira. Deixou de ser inconsciente.
Mas quando a gente vê o nosso segundo tópico, que é o de confrontação, a gente vai perceber, e a gente vai perceber isso ao longo do processo de terapia, que alguns tópicos são difíceis de serem trabalhados. Então o paciente vai evitar, ele vai minimizar o aparecimento desses tópicos. Nesse período de interrogação, o que a gente vai fazer é o seguinte: a partir do momento em que o paciente começou a se afastar desses temas, que você sabe que são importantes, mas você sabe que ele evita, você retorna àquela interpretação e consulta e avalia novamente o quanto de consciência o paciente tem desse processo. Então pensa o seguinte: eu estou falando que um paciente, ele se torna mais agressivo em momento de estresse, tá? Então quando ele está estressado, ele tende a ser mais irritadiço e a ter um comportamento mais agressivo. Isso já foi constatado, já foi descrito, interpretado junto com o paciente lá no começo da psicoterapia, tá? Ele concordou, pode ser verdade, isso realmente acontece. Beleza, saiu do inconsciente e foi para o consciente, no sentido de que uma coisa que ele não sabia por que ele fazia, agora ele sabe, tá? Beleza, foi passando tempo de sessão. Depois de alguns meses de processo psicoterápico, você vê que novamente ele se vê espantado, ou ele não descreve com tanta clareza o porquê ele foi agressivo em uma determinada situação. Então ele descreve que discutiu com a mãe, que foi extremamente agressivo, que falou um monte de coisa nada a ver. E aí você percebe que, tipo assim, que ele não tá fazendo a relação causal entre período de estresse, entre ele estar estressado e a irritabilidade. E aí você volta a conversar com ele no sentido de que, assim, cara, e aí? Você acha que você estava estressado nessa situação? Por que eu estou perguntando isso? Porque lá atrás isso já foi interpretado como um comportamento que existe nesse momento de estresse. Então, assim, novamente, faça com que o paciente retorne a deixar sensível aquela interpretação e passe novamente a interpretar o comportamento dele baseado naquelas interpretações que ele tinha trazido à consciência, tá? Então, vamos dizer assim, retornar aquelas interpretações que foram feitas no começo do processo psicoterápico. Não necessariamente aquelas interpretações todas as vezes serão confirmadas. Às vezes, o paciente ele vai mudando ao longo do processo psicoterápico. E depois de um tempo, às vezes, determinada característica ou aquela irritabilidade que no começo estava muito associada a períodos de estresse, agora pode estar se manifestando por um outro motivo, tá? Então, essa reinterpretação, essa interrogação, ela também pode culminar numa nova interpretação daquele processo, tá? Mas é importante se fazer isso todas as vezes que você tiver a sensação de que algo se perdeu ao longo do processo psicoterápico. Seja aquela primeira interpretação que agora não está sendo mais utilizada, ou seja que agora o paciente está se comportando por um outro motivo, tá bom? Tópico número 11, fornecer informações. Pessoal, isso é muito... Deixa eu só ver com relação à bateria do celular aqui, porque sabe como é, né? Ótimo. Fornecer informações, principalmente com relação a aspectos técnicos da psicoterapia para o paciente, é de suma importância, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Pensa o seguinte: quando você vai... A gente já conversou aqui por várias vezes como que desconhecer aspectos do próprio tratamento causa ansiedade. Então, assim, se você vai atender, por exemplo, num hospital, você vai perceber que a maioria dos pacientes com câncer ou com doenças mais graves, eles vão apresentar níveis muito mais altos de estresse e de ansiedade quando eles não tiverem noção do tipo de tratamento que eles estão fazendo. Então, muitas vezes, um processo que facilita bastante nesse controle de sintomatologia ansiosa e de estresse é muitas vezes você conversar com o paciente, explicar algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas desse paciente. Então, assim, o que o senhor tem dúvida com relação ao seu tratamento? Poxa, eu não sei por que eu sinto muito mais mal agora que eu estou fazendo quimioterapia, se comparado antes que eu já tinha doença, mas não estava tratando. Então, cabe a nós, muitas vezes, fazer esse tipo de explicação. Isso eu estou falando aí de um contexto que é o contexto hospitalar, mas isso também acontece na clínica psicológica. Então você pensa o seguinte: um paciente que está fazendo tratamento para depressão e ele sente que o tratamento dele não está levando o tempo que ele gostaria, ou seja, está demorando mais do que gostaria.
Explique para ele como funciona a depressão, quais são os sintomas. Às vezes você tem os pais de um paciente adolescente que tem depressão. E os pais falam assim, mas eu acho que o que ele tem não é depressão não, porque ele é muito irritado, ele fica muito bravo com a gente, muito agressivo. Isso não é coisa de gente depressiva não. E você explicar, olha, os sintomas de depressão na adolescência eles são diferentes. O principal sintoma da depressão em adolescentes é a irritabilidade. Então, sim, esse é um sinal de depressão. Embora isso cause bastante desconforto para a gente, é um sintoma da depressão que não é tão conhecido. Essas explicações se fazem necessárias dentro do processo de psicoterapia. Uma coisa que a gente tem que entender é que muitas vezes o serviço de psicologia, a ciência da psicologia, ela não é tão levada a sério como outras ciências da saúde, porque a gente torna o nosso trabalho, ora, não evidenciável, ou seja, a gente não consegue mostrar os resultados do nosso trabalho, ora porque a gente não se propõe a descrever como a ciência psicológica funciona. Ou seja, a gente não explica para o paciente como funciona, saca? Todo mundo minimamente sabe como funciona um raio-x, ou todo mundo minimamente sabe como funciona uma determinada medicação, por exemplo. Ou pelo menos é o que ela se propõe, ou para que ela serve de alguma maneira. Do que diz respeito à psicologia, a gente tem muita dificuldade disso. As pessoas vão para o consultório para tratar, por exemplo, uma depressão, uma síndrome do pânico, e elas só conseguem pensar que o que elas estão fazendo ali é conversar, tá? E isso não parece muito científico para elas, isso não parece uma intervenção propriamente dita. Quem sabe o que está sendo feito ali naquele contexto é você, que é o especialista, tá? Então, descreva para os seus pacientes, forneça as informações necessárias para que ele entenda o que está sendo feito, o porquê está sendo feito e qual é a expectativa dentro disso. Então vamos pensar o seguinte, a importância da informação para alguns pacientes. Pega um paciente com síndrome do pânico, tá? O paciente com síndrome do pânico, ele é um paciente que ele, na maioria das vezes, nas crises de pânico, ele vai experimentar o maior pico de ansiedade que uma pessoa pode experimentar, tá? Se vocês já viram um paciente tendo crises de pânico, vocês vão ter consciência do quanto isso é angustiante, tá? Tanto que a maioria dos pacientes, no momento das crises de pânico, eles sentem que estão morrendo, tá? Eles têm quase a certeza de que estão morrendo. A angústia gerada pela crise de pânico, ela é tão intensa que ela faz com que o paciente não queira vivenciar aquilo de forma alguma, tá? Novamente. O que, no final das contas, é o que causa a síndrome do pânico, que é mais um medo de ter novas crises do que necessariamente a crise de ansiedade propriamente dita. Então é muito mais um medo de ter as crises de ansiedade do que ter a crise de ansiedade. Então o medo antecipatório de retornar a ter as crises faz com que o paciente fique mais ansioso e que isso leve às novas crises. Então esse paciente ele passa por um desconforto tão grande que quando eu vou fazer de sensibilização sistemática com esse cara, que é do tipo assim, quando eu vou levar esse paciente para fazer algum tipo de intervenção onde, por exemplo, ele tem que sair um pouco de casa, onde ele tem que caminhar ao redor do bairro, ou que ele tem que se dispor a conversar com alguém, todas essas atividades elas estão muito associadas a gatilhos de ansiedade. Ou seja, o paciente pensa assim, poxa, eu saí de casa, se eu for andar na rua eu vou ter crise de novo e aí eu não vou conseguir me controlar. Como as crises são muito desagradáveis, o paciente ele vai fazer o máximo possível para não passar por isso de novo. É nesse momento em que você dá essas orientações que você precisa muitas vezes fazer esclarecimentos técnicos, tá? Então, do tipo assim, cara, eu sei que as crises causam um desconforto muito grande, eu sei o quanto você sofre quando você tem as crises, mas a gente já vem algumas semanas treinando controle de ansiedade, a gente fazendo uso de técnicas para controle de ansiedade. Agora é a hora que a gente precisa colocar isso em prática, tá? A gente não pode só ficar treinando o controle de ansiedade para o resto da vida. A gente tem que começar a colocar essas técnicas de controle em prática para que, quando uma crise de ansiedade realmente acontecer, você possa ter um pouco de controle delas, tá? Espera só um minutinho.
Então, a gente precisa treinar isso que a gente tem, colocar em prática isso que a gente tem treinado, tá? Então, como a gente pode fazer isso? Por que é importante a gente fazer isso? Porque se você não começar a se expor a esses contextos, como, por exemplo, dar uma volta no quarteirão, se expor a alguns contextos sociais, seus sintomas tendem a piorar com o tempo e você tende a ficar cada vez mais isolado. Isso é muito comum em pacientes com síndrome do pânico. Então, quanto mais você ficar dentro de casa e quanto mais você se convencer de que sair de casa vai lhe causar um desconforto muito grande, mais você vai ficar dentro de casa e mais difícil vai ser de sair de casa, tá? Então, o que eu estou fazendo com esse paciente? Eu estou clarificando, eu estou explicando para ele o porquê da necessidade do exercício, o porquê da necessidade do treino de controle de ansiedade e o porquê eu estou pedindo para ele uma coisa tão difícil de ser feita, saca? Isso é clarificar coisas do ponto de vista técnico, isso é fornecer informações, esclarecer aspectos técnicos para esse paciente, tá? Então, assim, a partir do momento em que eu passo a descrever o que eu estou fazendo com o paciente, o porquê eu estou pedindo para que ele faça determinadas coisas, eu passo a ganhar mais confiança desse paciente, tá? E principalmente, se eu estiver pedindo para que ele faça coisas que são mais difíceis de serem feitas, é muito importante que, logicamente, que ele sinta confiança e que ele entenda o porquê dessas solicitações, tá bom? Então, esse fornecimento de informações ele pode ocorrer tanto em contextos institucionais, como, por exemplo, hospitalar, escolar, por exemplo, como também na clínica, tá? Intervenções interrompidas. Lembra que lá no começo, se não me engano é o item 2, a gente novamente vai tocar nos tópicos onde o paciente evita ou minimiza questões. Pensa o seguinte, eu tenho um paciente que ele tem muita dificuldade de abordar como ele se esquiva de contextos sociais, tá? Então ele está na terapia para tratar habilidades sociais, ele tem muita dificuldade de iniciar diálogos, de iniciar conversas com pessoas, mas no momento em que ele tenta fazer isso de alguma maneira, ele não se sai muito bem ainda, ele tenta poucas vezes, quando ele tenta ele não segue muito bem as suas orientações, então ele passa cada vez mais não comentar, a deixar esse tópico de lado. Beleza. Um belo dia eu vou fazer uma confrontação disso, então do tipo, olha, você percebe que por conta das suas últimas exposições sociais não terem sido tão agradáveis quanto você queria, você tem falado cada vez menos disso, tem se exposto cada vez menos, e diga-se de passagem, esse é um tópico importante da terapia, do que você trouxe para nós como necessidade da terapia. E vamos imaginar que nesse momento em que você está falando isso, o paciente ele desconverse ou ele comece outro assunto, saca? Esse é o momento em que você vai deixar ele falar. Começou a falar de outra coisa ou mudou de assunto, deixa ele terminar de falar. Na hora que ele terminar de falar, você retoma a sua intervenção, tá? Você vai retomar a sua fala. Por quê? Porque esse é um comportamento, o paciente vai ter esse comportamento de se esquivar, de minimizar, de evitar tocar nesses assuntos. E o nosso papel ali, o que o paciente buscou é uma maneira de contornar tudo isso, de melhorar os seus comportamentos. Então, se ele ficar se esquivando de tudo isso, se ele ficar evitando de falar desses tópicos, a gente não caminha. Então, todas as vezes que você perceber que quando você adentrar essa linha de raciocínio, o paciente te cortar e começar com uma outra coisa, começar a procrastinar, espera o paciente terminar de falar e retoma aquele tópico que você tinha trazido anteriormente, tá bom? Vai parecer chato? Vai, mas é necessário dentro do processo terapêutico, porque a gente vai perceber que alguns pacientes vão mesmo se esquivar de demandas que muitas vezes eles mesmos trouxeram, tá? Meta de intervenção. Como eu estava falando para vocês, nós psicólogos temos uma dificuldade muito grande de, muitas vezes, de
evidenciar nosso trabalho, de explicar nossa técnica, e muitas vezes até de colocar prognóstico nos nossos tratamentos. Essa é uma coisa que eu realmente gostaria que vocês prestassem muita atenção e que fosse levado muito a sério. Muitas vezes dentro da graduação e até dentro do estágio clínico de vocês vão perceber que muitos professores não vão te cobrar e muitas vezes não vão te ensinar isso, de como evidenciar os seus resultados. Isso não é porque são maus professores, mas são muitas vezes porque são professores que também não foram ensinados a isso. A gente tem uma cultura dentro da psicologia que a gente não é ensinado a evidenciar o nosso resultado e a gente não é ensinado a dar prognóstico para pacientes, tá? E diga-se de passagem, a gente está dentro de um modelo médico no qual o próprio paciente está inserido e que muitas vezes ele vem com essa expectativa, tá? Quando você vai num gastro tratar uma úlcera ou tratar um refluxo gástrico, por exemplo, e aí o médico te fala, olha, você vai tomar isso daqui por 6 meses, então já vai dar uma melhorada. O que ele está te dando é um prognóstico, tá? Então, olha, a intervenção é essa, então você vai tomar esse medicamento, por tanto tempo. O que se espera disso é que você não tenha mais sintomas depois de 2 semanas de uso ou de 3 semanas de uso, tá? O paciente que vem para a clínica psicoterápica, ele vem com histórico dentro desse mesmo modelo. Então, o que ele espera é que você descreva bem a sua técnica, o que você vai fazer, o porquê você vai fazer, que você dê um retorno diagnóstico para ele do que o que é, diga o que o paciente tem, e, logicamente, que você dê alguma espécie de expectativa, alguma espécie de feedback para ele com relação ao prognóstico. Quanto tempo vai durar esse tratamento? Vai durar 6 meses, vai durar 1 ano, vai durar 2 meses. Mesmo dentro da medicina, muitos dos prognósticos mudam ao longo do tratamento. Se o paciente não tomou a medicação direito, se o paciente teve alguma intercorrência, se a doença mudou dentro desse curso, nem sempre o primeiro prognóstico que o médico te dá é aquele que vai realmente existir. A mesma coisa acontece dentro da terapia. Eu posso falar para um paciente com síndrome do pânico que, olha, dentro da minha proposta terapêutica, se a gente conseguir caminhar bem com a desensibilização sistemática, se a gente conseguir caminhar bem com o controle de ansiedade e principalmente com as exposições da desensibilização sistemática, é muito provável que você não tenha mais nenhuma crise num período de 6 meses, tá? E aí a gente faria mais um tempinho aí, 1, 2 meses de manutenção, e depois a gente começaria a entrar em contato, por exemplo, com o seu psiquiatra para descrever talvez a possibilidade de redução da medicação, tá? Então, eu estou dando um prognóstico para o paciente. Lógico, eu vou falar para ele, olha, isso vai depender muito de como a doença vai transcorrer nesses meses, da sua aderência ao tratamento. Então, tem vários fatores que estão associados a esse prognóstico, mas é interessante ele ter um prognóstico inicial, saca? E eu, sinceramente, nunca, nem mesmo eu fui nenhum psicólogo que desse essa possibilidade de prognóstico, sabe? Que descrevesse prognóstico de alguma maneira. O que dificulta muito algumas pessoas até de entenderem a necessidade, a seriedade da psicologia, entende? Poxa, como que eu faço um tratamento que a pessoa não me diz quanto tempo eu vou tratar? Sabe? Parece pouco científico. Ou seja, do ponto de vista científico, a gente deveria saber dar prognósticos de intervenção, tá? Lógico, a gente tem muitas outras variáveis que estão associadas ao tratamento. O que faz o nosso prognóstico mais difícil. Faz o prognóstico mais difícil, não faz o prognóstico impossível, tá? Ele é possível, sim. A questão é você se dispor a isso. E aí, logicamente, eu vejo que muitos colegas não fazem isso, não estipulam um prognóstico, porque isso vai pressioná-los, né? Quando eu digo que eu consigo tratar e colocar um paciente com síndrome do pânico em remissão em 6 meses, quando eu estiver dando 5 meses e esse cara ainda estiver tendo crise semanalmente, isso está bem fora do que eu propus de prognóstico, né? Então, alguma coisa está errada. A gente sabe que está errado. Eu acho que a maior dificuldade é a gente saber que o paciente também sabe que está errado, saca? Lógico, isso pode ser por responsabilidade de aderência do tratamento do paciente, mas pode ser por responsabilidade minha também. Se eu falo de erro médico, por que eu não falo de erro psicológico? Saca? Psicólogos também erram. Psicólogos também fazem diagnóstico errado, fazem condutas terapêuticas erradas, fazem intervenções erradas,
tá? Você vai perceber que a partir do momento em que você começar a descrever seu prognóstico para os pacientes, você vai ser visto com mais seriedade, tá? E isso, logicamente, está associado à meta de intervenção, né? Então, esclarecer os motivos de ter feito alguma intervenção naquele momento da sessão do tratamento. Então, descrever quais foram as intervenções, o porquê você fez aquela intervenção, qual que era o motivo de você pedir para um paciente com síndrome do pânico dar uma volta no quarteirão depois dele ter treinado durante 3 semanas de respiração diafragmática. Por que eu pedi isso? Tá? O porquê eu pedi isso, eu estou explicando a técnica para ele. Tá? Da mesma maneira como quando você bate o joelho, tem uma fratura, depois de um tempo o médico vai falar para você, olha, você ficou bastante tempo engessado, você vai ter que fazer fisioterapia, porque as suas articulações agora elas não estão mais da mesma maneira como antes. Então você precisa fazer fisioterapia por isso, isso e isso. A mesma coisa a gente tem que fazer dentro do processo psicoterápico. Por que eu preciso me expor depois de treinar durante tanto tempo controle de ansiedade? Porque senão é só treino, saca? Eu preciso colocar isso em prática, eu preciso colocar o controle de ansiedade que eu treinei em prática para que depois, nas crises de pânico, eu consiga fazer isso, tá? Então, estou descrevendo a técnica, o porquê da técnica, estou atrelando isso a um prognóstico e, logicamente, estou atrelando isso a questões de psicodiagnóstico e de uma melhor comunicação com o paciente, saca? E, por último, mas não menos importante, o dar enquadramento para os pacientes. Tá? O que isso quer dizer? Pensa o seguinte, quando eu estou fazendo um determinado atendimento, antes de qualquer coisa, às vezes a gente faz isso ao longo do processo de terapia, mas é interessante você fazer isso no começo, saca? É interessante você descrever para o paciente qual é o seu enfoque terapêutico, ou seja, eu atendo em análise do comportamento, ou atendo em TCC. Como isso funciona? Tá? Quais são as características desse tipo de psicoterapia? Por que eu peço muitas atividades? Por que eu vou ser mais diretivo com o paciente? Então, por que algumas coisas eu vou dizer para ele faça isso ou não faça isso de uma maneira mais direta? Por que em alguns momentos eu vou confrontar mais do que em outras abordagens, tá? Isso, eu percebo muito a importância disso, principalmente na nossa clínica escola, tá? Porque é o seguinte, eu tenho pacientes que, por exemplo, fizeram o primeiro semestre de psicoterapia na clínica com um aluno do Daniel, de psicanálise. E depois, no semestre seguinte, esse paciente é encaminhado para algum aluno que eu estou supervisionando, por exemplo, em TCC. E aí o paciente ele fica meio perdido, porque quando ele estava fazendo acompanhamento com o aluno do Daniel, ele passava 2 vezes por semana, o aluno fazia pouquíssimas colocações, então era mais um processo mesmo de análise clássico, então assim, o aluno falava bem menos, fazia só algumas colocações para favorecer a elaboração do paciente, enquanto comigo a dinâmica vai ser totalmente diferente, tá? A gente vai ser muito mais interventivo, a gente vai cobrar muito mais atividade, a gente cobra um comportamento do paciente que é muito mais dinâmico. Então, eu sempre peço para os alunos, cara, se o paciente está vindo de outra abordagem, tá, então descreva para ele as diferenças. Descreva para eles o que você vai fazer, como você vai fazer, por que você vai fazer. Se ele já traz uma experiência prévia de outros atendimentos, de outros processos de psicoterapia, de análise, descreva para ele. Olha, aqui a gente vai fazer dessa forma, eu vou te cobrar algumas atividades, eu vou pedir para que você faça algumas coisas. Eu sei que nos atendimentos anteriores que você fez no semestre passado, pode ser que não tenha sido assim, mas essa é uma forma de trabalhar diferente, tá? Então, da mesma maneira como eu posso ter, sei lá, uma dor nas costas e eu vou num ortopedista, ele faz uma indicação cirúrgica, eu vou em outro, ele passa um anti-inflamatório, eu vou em outro, ele pede fisioterapia. São 3 formas diferentes de tratar a mesma demanda, tá? E todas elas estão certas, todas elas têm um resultado, tá? A mesma coisa acontece com a psicologia, então a gente tem formas diferentes de tratar a mesma demanda, a mesma coisa. Os resultados serão muito parecidos, tá? Mas a forma de intervenção é diferente. Então faça esse enquadramento com o seu paciente, descreva bem para o seu paciente o que vai ser feito, como será feito e por que será feito daquela maneira, tá? Isso é importante. Por que isso é importante? Porque o paciente ele precisa estar
integrado à prática da psicoterapia, ele precisa entender. Tá? O seu paciente ele não pode ir para a terapia e sair de lá sem ter noção nenhuma do que está sendo feito. Muito pelo contrário. Quanto mais ele tiver noção do que está sendo feito, quanto mais você clarificar as coisas, quanto mais você interpretar as coisas, quanto mais você fazer esclarecimento de aspectos teóricos para ele, quanto mais você criar metas de intervenção, descrever metas de intervenção e de prognóstico, e quanto mais você der enquadramento para ele, mais envolvido ele vai estar no processo psicoterápico, tá? Mais engajado ele vai estar nesse processo psicoterápico. E o que a gente quer é engajamento. Não existe tratamento, seja ele médico ou psicoterápico, que ocorra de maneira totalmente passiva. Tá? O paciente precisa ter o que a gente chama de engajamento ao tratamento, de aderência ao tratamento, principalmente na nossa ciência. Tá? O remédio eu posso dar um medicamento à força para um determinado paciente e ele ter um efeito dele. Tá? Questionável pra caralho, mas ainda tem. No nosso caso, não. Se ele não participa das intervenções, se ele não vê o resultado do que ele está fazendo ali, esse resultado é quase que nulo, tá? Então é extremamente importante isso. Lógico que você tem sempre que adequar isso ao nível cultural do paciente, você tem que adequar isso à idade do paciente, e você tem que adequar isso o quanto o paciente quer saber e consegue entender, saca? Mas que é importante e que é extremamente importante, não há dúvida disso, tá bom? Pessoal, aqui nós terminamos as nossas 14 técnicas. Novamente, gostaria de pedir para que vocês fizessem a atividade do assistir a terapia do Dorian e pontuar quais foram os momentos em que ele fez alguma dessas intervenções, tá? Uma outra coisa, quero que vocês participem de uma atividade essa semana, tá? Vocês vão poder, lógico, fazer algum tipo de pergunta, mas eu gostaria que fosse muito mais uma atividade de observação. Será o seguinte, eu quero que vocês assistam os 2 primeiros episódios de uma série chamada In Treatment, tá? É uma série que ela simula sessões de terapia. Eu já falei dessa série para vocês várias vezes, tá? Se não me engano, alguns alunos aí até já baixaram, já assistiram. Amanhã, sexta-feira, às 5 horas da tarde, eu vou ter um treinamento com os alunos da clínica, onde eles vão assistir esses 2 episódios, que é o primeiro episódio da paciente Sophie e o primeiro episódio do paciente Alex. Eles vão assistir esses 2 primeiros episódios e a gente vai fazer uma discussão como se a gente estivesse fazendo um estudo de caso, tá? A série ela é muito interessante nesse sentido, de que ela realmente representa muito bem um processo psicoterápico. Ela teve consultoria de psicologia, então a ideia é que as sessões que são mostradas na série, elas realmente são muito fiéis no que diz respeito à técnica de psicoterapia, tá? Como os alunos não estão fazendo atendimento, a gente vai começar a analisar esses atendimentos da série, pontuando como se a gente estivesse realmente assistindo uma sessão de terapia em técnica de espelho, tá? Então vai ser uma atividade muito legal. Eu vou mandar o link para vocês e ela vai ser realizada pelo Zoom amanhã às 5 horas da tarde. Então quem quiser, eu realmente gostaria que todos participassem. Entrem no link e assistam as discussões, tá? Se possível, o que eu acho que é extremamente importante, assistam os 2 episódios antes, para que vocês possam ver as pontuações com relação à interpretação do caso pelos alunos que já estão no último ano, e também ver muitas dessas, novamente pela série, ver muitas dessas intervenções que a gente comentou aqui. Beleza? Então, como eu gostaria que vocês assistissem esses 2 episódios da série, hoje a gente vai fazer só 40 minutos de aula. Assistam os 2 episódios da série. Quem conseguir fazer isso de hoje para amanhã, participem amanhã da nossa discussão sobre o tema. E na semana que vem a gente vai novamente usar esses 2 episódios da série para as nossas próximas discussões. Beleza? Pessoal, hoje, naquele mesmo horário da semana passada, eu vou estar disponível para tirar dúvidas, tá bom?
Então vou ficar meia horinha com cada turma para tirar dúvidas com relação a esses tópicos que a gente discutiu hoje. Beleza? Então, até lá, abraço e assistam os 2 episódios. Até!